Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. Hoje você vai conhecer a história de Rinaldo Azevedo Brandão, um exemplo inspirador de que nunca é tarde para recomeçar e buscar novos horizontes. Aos 52 anos, ele celebra uma conquista extraordinária, a aprovação no concurso unificado do TSE para analista judiciário na área judiciária, alcançando um notável quinto lugar. Mas a jornada até aqui foi marcada por muitos desafios, determinação e também muito apoio de sua família. Natural de Nova Serrana, no interior de Minas Gerais, Rinaldo teve uma infância feliz, mas também com muitos desafios. Jogava futebol nos campos de várzea, brincava bastante, mas também vendia picolés e começou a trabalhar ainda criança na tipografia do cunhado. Na adolescência, os estudos foram ficando para trás. Ele abandonou a escola, dedicando-se integralmente ao trabalho para ajudar no sustento da família. Foram anos de luta e dedicação, sempre com o objetivo de oferecer o melhor para seus entes queridos. A virada de vida veio aos 44 anos, quando incentivado por sua mãe, hoje com 95 anos, e por sua esposa e filhos, ele decidiu voltar aos estudos. Retomou o ensino médio pelo EJA, Escola de Jovens e Adultos, e após poucos meses de estudo, encarou o desafio do Enem, o que era inicialmente apenas uma tentativa de concluir o ensino médio, acabou sendo um divisor de águas. O Enem não só garantiu a certificação, mas também uma bolsa de estudos integral para a Faculdade de Direito em Pará de Minas, FAPAM. Com uma dedicação exemplar, ele se formou em Direito aos 49 anos, alcançando uma média impressionante de 96 pontos. Inspirado pela busca por uma melhor vida, por estabilidade, por servir ao próximo no serviço público e pelo sonho também de superar seus limites, Rinaldo decidiu encarar os concursos públicos de vez. Durante 18 meses, ele se dedicou intensamente, conciliando as responsabilidades de pai, marido, trabalhador autônomo, com os estudos ali fortes para um concurso, para muito concorrido. Estudando exclusivamente pelo celular, ele mostrou que a força de vontade supera qualquer barreira. E o resultado está aqui de prova, né? A aprovação em quinto lugar no concurso do TSE. É com muita alegria que falamos, que divulgamos que Rinaldo foi aluno do GRAM e hoje vai contar um pouquinho mais da sua história. Então, Rinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Eu que te agradeço, Gabriel, a oportunidade de estar aqui falando sobre estudo, que é o que muda a vida das pessoas. Muito obrigado, de verdade. Rinaldo, você teve uma infância talvez típica ali de garoto de interior na sua época, né? Como é que foi seus tempos ali em Nova Serrana, ainda menino, adolescente? Quais lembranças marcam essa época da sua vida? Gabriel, a infância no interior, uma cidade pequena, como foi Nova Serrana, né, que é uma das cidades que mais crescem hoje no Brasil, dada a indústria calçadista. Mas na minha infância, a gente até falava assim, tinha a rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima. Era basicamente isso. E foi uma infância muito feliz, como a de todos os meninos. A gente vivia na rua, brincando, jogando bola, e estudando, e jogando bola, e mais bola, e só isso. Mas era uma infância muito tranquila, muito feliz, assim, que hoje... o que a gente viveu na infância aqui no interior, o que se vive no interior, em verdade, a gente não vê facilmente mais, principalmente dada a questão do desenvolvimento tecnológico, né? A gente brincava de tudo e de tudo na rua. Era muito gratificante isso. Foi muito gratificante.
Na perspectiva econômica, sua família tinha uma realidade desafiadora, né? O que o impôs ali começar a trabalhar muito jovem, né? Muito ainda Assim, menino. Gabriel, em casa éramos 8 irmãos, todos trabalhavam, assim, não era uma realidade difícil, não. A questão é que aqui no interior, na cidade, era cultural que se começasse a trabalhar ainda menino, com 9 anos, com 8 anos. E assim, o estudo, a gente conciliava o estudo mesmo, quando criança, com o trabalho. Isso desde pequeno, era a realidade do interior. Minha esposa começou a trabalhar criança ainda, e assim, a gente não vivia com luxo, obviamente, não tinha luxo, mas também não se faltava condições para se viver bem. A questão do trabalho, digamos, infantil era uma cultura aceita e fomentada na época e aqui na cidade. Você começou a trabalhar ali já com 9 anos e acabou que, com o tempo, os estudos ficaram um pouco de escanteio. Foi isso? Foi isso. Eu consegui levar bem os estudos até a antiga sétima série, né? Hoje se fala oitavo ano, que seria o primeiro grau. E aí já com 14, 15 anos, eu já tinha mais experiência no trabalho, né? E até para ter um salário até melhor, aí passei a trabalhar o dia inteiro e comecei a estudar à noite, mas não consegui. Eu não estava conseguindo mais nem ficar dentro de sala de aula. Eu era um bom aluno, mas eu não estava conseguindo ficar em sala de aula, preocupado com o trabalho, querendo trabalhar mais, querendo ganhar mais. E nessas idas e vindas, quando entravam as férias, daí eu já não voltava mais para concluir. E foi até realmente eu desistir. Daí me casei e aí parou mesmo. Aí Se casou jovem. deixei de lado realmente, fui voltar tempos depois. Você se casou muito jovem, teve filho Eu me jovem casei também? com 28 anos Tá. e tive um filho, o primeiro filho meu, aos 32, 33 anos, se não me engano. Depois, aos 37, tive meu segundo filho, Vinícius e Eduardo. E quais profissões você exerceu ali desde esse momento que você deixou os estudos de lado até a retomada do que foi acontecer bem depois? Quando eu deixei os estudos, eu ainda estava na tipografia. Depois eu fui trabalhar como gerente de uma loja de calçados, que ficava ainda tem essa loja, na BR, a BR-262, corta a cidade de Nova Serrana, liga Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro. Aí nessa loja eu trabalhei bem uns 12 anos, viu? A gente trabalhava de segunda a segunda, de 8 da manhã às 8 da noite, era uma loja aberta na BR, então eu funcionava segunda a segunda. E depois eu montei uma fábrica de calçados, com um outro cunhado meu também, foi mais alguns anos, e em 2010 a gente fechou a fábrica e eu comecei a trabalhar como autônomo, representação comercial, vendendo matéria-prima para a indústria calçadista. E é o trabalho que eu tenho até hoje, que é a representação comercial. Você voltou aos estudos com 44 anos, terminar o ensino médio, incentivado pela sua mãe, que hoje tem
95 anos. 95, a dona Conceição, professora, ela e pela minha esposa e pelos meus filhos também, né? A minha mãe, parece que ela deu aula para todo mundo. Todo mundo que eu falo, fala assim, dei aula para fulano, dei aula para ele. E ela, assim, nunca se conformou de eu ter deixado os estudos, assim como minha esposa também. E minha mãe todo ano falava, Rinaldo, abriu as inscrições para o Enem. Minha esposa falava, Rinaldo, faz a inscrição para o Enem. Eu ia deixando. Uma coisa que eu agora falando e me veio à mente isso, uma coisa que pode ter despertado também essa volta, foram os deveres de casa dos filhos. Quando o mais velho chegou no início ali do ensino médio, que aí começa a pesar as matérias de física, de química, aí eu lembro que eles se reuniam com alguns coleguinhas, vinham para casa estudar e eu sentava com eles e ia fazendo as lições, estudava em véspera de prova. E foi nessa época realmente que falando agora, me veio isso, que também me despertou. Falei, gente, deixa eu tentar terminar esse segundo grau. Minha esposa ligou lá na escola de jovens adultos, fez a inscrição e eu comecei. Só que era um estudo muito lento, sabe, Gabriel? Lá, assim, eficaz, assim, é uma política pública exemplar, mas assim, eu estava afoito para terminar já. E daí eu prestei o Enem e adiantaram uns bons passos. Você foi bem no Enem, né? Você tinha um bom conhecimento, estudou bastante. Eu fui bem no Enem, mas eu estudei também 6 meses para o Enem. Eu lembro que eu terminava o trabalho, eu não voltava para casa. Eu ficava no escritório e estudava até 9h30, 10 horas da noite no escritório e depois eu vinha para casa. Até hoje, curiosamente, o rapaz do prédio lá do escritório, eu estive lá hoje à tarde, e ele acompanhou esse estudo meu para o Enem, né? Ele viu eu saindo de lá à tarde. Ele falava, Renato, o que você fica fazendo aí? Eu falei, estou estudando para o Enem. Coisa boa. Aí hoje, curiosamente, eu passei lá, ele estava de férias, eu passei lá, falei, rapaz, passei no concurso. Ele falou, não acredito. Eu falei, passei. Falou, qual concurso? Contei para ele. Ele falou, não, Rinaldo, quem te viu aqui, hein, rapaz, estudando até 9h30, 10 horas da noite, aqui de segunda a segunda. Falei, pois é. Então, passei no concurso. Falou, meus parabéns. Então, para o Enem, eu estudei também 6 meses. Eu tive uma nota boa. Por ter estudado em escola pública a vida inteira, eu consegui, pelo ProUni, a bolsa integral na FAPAM, aqui em Pará de Minas. E assim, foi uma experiência incrível, 5 anos de estudo. Muito gratificante. Assim, fica a 40 quilômetros da minha cidade, a faculdade. Então, eu ia e voltava todo dia. Um amigo fez comigo, a faculdade entrou junto comigo. No início, a gente ia de carro, revezando, ia no carro dele, no meu, depois a gente passou aí de van. Então, era 40 quilômetros para ir, a gente saía daqui 6 horas da tarde, chegava meia-noite. Foi 5 anos. E você trabalhava como representante comercial. Sim, sim. Cansativo, né, a rotina. Mas a gente olha assim para frente, falou, serão 5 anos, indo e voltando, 40 quilômetros. Mas, Gabriel, passa e é possível que se faça, né? E a gente olha para trás, parece que foi coisa de minutos. Então, a gente não pode parar. O nome do canal, o título do canal é muito sugestivo, é imparável mesmo, a gente não pode parar, não pode. Rinaldo, por que os concursos depois da faculdade? Olha, o primeiro ponto é a estabilidade que os concursos públicos
propiciam, né, Gabriel? E segundo, assim, é também uma forma de me desafiar, porque eu falei com o Cambuí, o autoconhecimento, quando você sabe do seu potencial, você precisa usar o seu potencial naquilo que você gosta. E eu gosto, apesar de eu ter, digamos, entre aspas, fracassado no estudo lá atrás, eu gosto de aprender, de, 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 de trocar conhecimento. E assim, eu comecei a estudar para concurso público em 2022, logo depois de formado, pelo GRAM, para a área fiscal, e bem lentamente. E em 2023 é que eu, com os burburinhos, os boatos do TSE unificado, é que eu foquei mesmo firme. Mas a estabilidade realmente e a vontade de fazer a diferença mais, digamos, de uma forma mais global, não é a palavra, mas, enfim, de atingir mais pessoas com a diferença que eu posso fazer. Sim. Como é que você estudava? Como é que era um dia médio aí de estudo seu para o TSE? Que você já encarou de vez um concurso difícil, né? Que teve mais de 500 mil de inscritos. Sim, sim. Gabriel, eu não tinha, assim, uma rotina pré-definida de horários e, é de 7 às 10 e intervalo de meia hora, não. De manhã, antes de ir para o trabalho, eu estudava um pouco. Na hora do almoço, almoçava, estudava. Se eu estivesse na sala de espera de um cliente, por exemplo, é tempo para fazer algumas questões. E depois que eu chegava em casa à noite, era até meia-noite, ou PDF, ou videoaula, ou questões, repassando uma ou outra anotação. E no sábado e domingo, era assim, era o dia inteiro. Aí parava para ir no supermercado, ajudava a esposa no almoço, mas era o dia inteiro estudando, até a noite. E assim, não era como como eu falei, não era definido, marcado, aquela obrigação, não, sabe? Eu pegava estudava pelo celular, e pegava o celular e começava a estudar como se fosse uma coisa normal do dia a dia, do meu dia a dia, como respirar, como tomar água. Não me sentia na obrigação de estudar, mas aquilo me dava prazer, uma boa sensação. Sim. E por que você estudava só pelo celular? Você não tinha um computador? Aqui em casa nós temos 2 computadores e um notebook. Os 2 computadores ficam lá com os meus 2 filhos, a minha esposa trabalha também no notebook à noite. Tenho o computador, eu mesmo em casa não tenho. Teria lá no escritório, mas eu preferi pelo celular, eu me adaptei muito bem pelo celular, porque em qualquer cantinho, eu me sentava na poltrona, me sentava no sofá, me sentava na mesa da cozinha, e foi o que eu mais me adaptei, né? Comecei pelo notebook também, na reta final do TSE, eu inventei de pegar o notebook da minha esposa, mas eu não consegui. Aí eu voltei para o celular. E muito bom, antes de dormir, você está com aquele sono, já vou deitar. Aí com o celular você vê a última questão ainda, você lê o último artigo da lei seca. E para Eu me você adaptei que muito bem. aproveitava qualquer brechinha, o celular acaba sendo muito prático, né? Muito prático. Para mim foi muito prático. De outra forma, eu não me daria bem. Eu teria que ter o horário certinho e eu não me adapto assim, Gabriel. Quando você estava nesse processo de estudo árduo ali para o concurso, né, já em uma outra etapa de vida, né, já tem muita experiência, já exerceu diversas atividades, eu sei que a sua família o apoiou bastante e o apoia sempre, mas você
escutou algum comentário assim de um terceiro, às vezes um colega ou um amigo, assim, meio que criticando você por estar engajado nesse projeto já numa outra etapa de vida, numa outra fase de vida que geralmente as pessoas não associam com uma etapa de se fazer concurso, incorretamente, né? Porque não tem idade para fazer concurso. Incorretamente. Eu ouvi uma pessoa, e isso quando eu ainda estava estudando para a área fiscal, Gabriel. Agora, para o TSE, assim, mas só o círculo familiar e amigos mais chegados mesmo que compartilhavam dessa informação. Na época da área fiscal, que eu estava estudando para a área fiscal, até um advogado renomado, amigo meu, eu falei que estava estudando, ele falou assim, mas você estudando para a área fiscal, Reinaldo? Eu falei, por que não? Você acha que eu não tenho condição de passar, não? Ele falou assim, não, você tem muita condição, você não tem a idade para assumir o cargo, você já está muito velho para assumir o cargo de área fiscal. Eu falei, mas eu tenho direito de assumir o cargo. Se eu passar, eu tenho direito de assumir o cargo. Não, sim, mas eu acho que isso precisava de mudar. Isso que eu ouvi. Mas foi a única e besta, né? A única palavra contrária que eu ouvi de uma pessoa, assim, até do meio, né? Que não poderia ter esse preconceito. Sim. Mas eu quero encontrá-lo um dia desse. Contar para ele a novidade. Legal. Como é que foi a sensação quando você viu o seu nome aí já aprovado, aí, quinto lugar, concurso difícil, o primeiro que você fez, né, assim, com dedicação Foi o completa? primeiro concurso mesmo que eu fiz. Eu não prestei nenhum outro concurso, não. Eu havia feito inscrição para da área fiscal, mas não fui fazer a prova. E fiz para esse, fui. Olha, Gabriel, assim, eufórico no primeiro momento, quando eu vi meu nome, e algo depressivo também. A minha esposa até chegou com eu levei umas 2 horas para contar para o pessoal, quando saiu. Para os meus filhos, para minha esposa e para minha mãe, né? Que a minha mãe, desde 8 horas da manhã, estava mandando mensagem para mim, querendo saber se já havia saído o resultado. E então, quando eu vi, eu fiquei eufórico, até afobado, e depois contei para o pessoal, e assim, veio meio que uma depressão. E a minha esposa até chegou com um bolo, com o número 5 em cima, e falou, pô, mas você não vai dar nem atenção? Eu falei, não, agora não. Então eu tive que digerir aquilo, sabe? Num primeiro momento, muita euforia, depois um pouco deprimido, não sei porquê, e parece que Deprimido porque é um vazio ali, você estava naquela missão, aí a missão, de certo modo, acabou, o que foi esse? Pode ser isso, Gabriel, pode ser, sim. Eu não entendi por quê. Eu falei isso com a minha esposa. É um misto de alegria e depressão, mas que logo passou também, assim, e depois foi uma constatação de que é possível, sim, a gente conseguir. Quando a gente, como eu falei com o Cambuí, eu fiz o possível, não, quando a gente faz o melhor da gente, não o possível, o melhor. E eu dei o meu melhor, assim, aos trancos e barrancos, ao meu modo, no celular, ou no sofá, ou na sala de espera, ou dentro do carro, no sinal, mas eu fiz o meu melhor. O meu melhor é aquele ali. Eu não teria tirado de mim o melhor se tivesse feito de outra forma, com régua, seja o que for. E como é que foi a reação da dona Conceição? Não pode nem dar muita conversa, sabe, Gabriel? Ela ficou extasiada, né? Que o sonho dela era me ver com segundo grau, né?
quando eu fiz o Enem, que eu concluí o segundo grau, para ela foi uma conquista. E quando eu comecei a faculdade, né, que eu ganhei, ela falou assim, graças a Deus, porque eu achei que eu não ia te ver formado, agora eu posso morrer tranquila que você já está na faculdade. Já se foram 5 anos, e quando eu falei do concurso, ela, a mesma coisa. Essa euforia, quer saber quando vai ser a prova, se eu estou estudando. E, assim, eu sou a pessoa perfeita para ela. Eu sou... Ai, ai. Mas ela está muito feliz, Gabriel. Muito feliz, assim como minha esposa, assim como meus meninos. Eles sempre acreditaram, tanto ela, quanto minha esposa, quanto meus meninos. Meu menino, eu saí da prova meio, assim, meio desanimado. E assim, os meninos sempre falavam, não, pai, uma vaga é sua, deu certo, confia. Então, assim, muito, muito gratificante. Rinaldo, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Talvez fazendo uma transição de carreira, ou recomeçando a vida profissional, ou passando por alguma dificuldade que às vezes ameaça esse projeto de mudança de vida. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável, como colocamos aqui no mote do nosso canal? Gabriel, as dificuldades, os problemas, as dificuldades, elas vão aparecer, você estando tranquilo, você estando no meio de um desafio, o mundo não para. Mesmo que seja no início de uma jornada, um jovem que acabou de sair da faculdade, ou seja, alguém com 26, 30, ou alguém como eu, já nos 44 anos, é não parar diante dos problemas. Eu parei uma vez e retomei, e tive problemas durante essa jornada de 18 meses, mas a gente tem a força lá dentro para continuar e se autoconhecer. É primordial que se autoconheça. E nessa busca de autoconhecimento, é se adequar à forma que mais lhe convém no dia a dia do estudo. Às vezes se busca muita facilidade no dia a dia, são resumos prontos, são cronogramas prontos, e isso eu não concordo. Você deve fazer o seu passo a passo, claro que com auxílio de quem entende, mas você deve fazer o seu dia a dia de acordo com aquilo que você é, aquilo que você sabe, como eu fiz. Ah, porque eu estudei pelo celular, eu vou estudar pelo celular como aquele rapaz, aquele senhor que estudou pelo celular e passou em 5º lugar no TSE. Não, pode não funcionar. Eu vou estudar... Enfim, é descobrir qual o melhor método e buscar sempre cursos de referência, como o GRAM, por exemplo, que qualquer disciplina que você busque, você tem uma base teórica ali muito profunda, com jurisprudência, com a teoria, as próprias questões. Então, não sair pegando coisa pronta, coisa resumida, enfim, e não parar nunca. Descansa um dia, tem um problema, descansa um dia, amanhã é um novo dia, você recomeça. A força do ódio, como dizem por aí, mas você vence. Rinaldo, parabéns pela história, pela superação, pela dedicação. Foi um prazer conversar um pouquinho com você aqui, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Muito obrigado por nos prestigiar aqui hoje no canal. Boa noite, Gabriel. O prazer foi todo meu. Uma honra participar. E uma honra ter sido aluno do GRAM. Vou continuar sendo aluno do GRAM, porque o estudo não para, né, Gabriel? É verdade. Estudo sempre é bom, né? Sempre agrega.
E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos, os depoimentos, as entrevistas que trazemos aqui semanalmente há mais de 5 anos. E também siga o nosso podcast no Spotify. Se você está no Spotify, acompanhe outras entrevistas por lá. Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.